Bom dia, varões e varoas, irmãos e irmãs que temei a Deus. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos começar mais um estudo bíblico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Deixa eu pegar minha Bíblia de estudo, que essa aqui não é de estudo. Amém, glória a Deus. Vou colocar ela aqui do lado. Vou pegar a minha. Glória a Deus. Vou tirar da embalagem, né? Tem que conservar, né não? Ser zeloso, zelar da palavra. Amém? Deixa eu tirar ela aqui do plástico. Tirar ela. Pronto, tirei do plástico, agora vou tirar da caixinha, né? E amém, graças a Deus, glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra salva a tua alma. O único que pode salvar a tua alma é a palavra, e a palavra é Jesus. Amém? Antes de começar, vamos orar, como de costume, amém? Vamos orar o Pai Nosso. Está em Mateus, glória a Deus, Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante, amém? Aqui é Jesus nos ensinando, hein? É Jesus nos ensinando, o Filho do Deus Altíssimo, o Verbo de Deus que se fez carne, o ungido de Deus. É Ele nos ensinando, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Hipócritas quer dizer pessoas falsas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, porque querem se aparecer. Amém? É mais que ficar orando com um tom de voz alto, querendo se aparecer. Amém? E Deus está em secreto. Ele agrada daqueles que orem em secreto. É a mesma coisa se for fazer uma caridade, fazer um bem para alguém, faça em secreto. Não queira se aparecer, tocar trombeta para você ser visto, não, tá? Não faça isso, amém? O que faz a sua mão direita não sabe o que faz a sua esquerda. Então vamos lá. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Oras a teu pai. Vamos virar aqui a folha. Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Ó, tá vendo que é Jesus que ensinou os discípulos, aí os discípulos foram escrevendo os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, foram escrevendo, que são os apóstolos. Então, mas é o próprio Senhor Jesus ministrando, que ensinou eles, e o Espírito Santo fez eles lembrar todas as coisas e foram escrevendo. Então, tudo que é ensinamento de Jesus. Jesus falando, aquele que ouve um servo de Jesus, um discípulo de Cristo, está ouvindo a ele. E quem ouve a ele, ouve o Pai dele que o enviou. Amém? Então vamos lá, ó. Então Jesus, ó, de novo aqui esse versículo aqui, ó, que esse versículo é muito interessante, ó. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, oras a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Esse versículo aqui vamos procurar entender. Entra no teu aposento. Quer dizer, o aposento é na tua casa. Amém? Mas tem outra casa que a gente possa, que aqui está falando também, não só a casa lá, a lajota tal, que a gente também pode orar em secreto? Sim, há uma casa que a gente pode orar em secreto. Vamos descobrir qual que é. Depois nós vamos fazer outra oração, tá? Vamos lá. Tá em Hebreus. Vamos lá. Antes de a gente terminar a oração, antes de começar a oração. Mas é rapidinho. A gente volta aqui. Para poder entender esse versículo. Você fala, mas aí tá falando que é só orar só no quarto, mas eu não posso orar na sinagoga. Pode, mas orar em secreto. Vamos entender. A palavra é ler e procurar entender. Amém?
tá? Hebreus. Estudar a palavra, estudar a Bíblia, esmiuçar, procurar os versículos, folhear, entendeu? Nada de Bíblia online, nada de celular, Bíblia em celular, nada disso. Bíblia aqui, pegar o papel, entendeu? Hebreus, glória a Deus, Hebreus, aqui, achamos. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Jesus é apóstolo e sumo sacerdote, ele é apóstolo de Deus e sumo sacerdote de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Irmãos, então vamos procurar sempre ler, prestar atenção na palavra, na Bíblia, que a Bíblia mesmo ela responde, ela responde todas as perguntas. Não precisamos ficar inventando nada. A própria palavra ela é tradutora dela mesma, tá bom? Então, negócio de ler um versículo e inventar uma história, isso está errado. Não pode fazer isso, amém? Então, ler e buscar no Senhor a sabedoria que vem do alto. Vamos terminar aqui, depois eu vou falar para vocês dar mais um exemplo aqui na própria palavra, o que é ter compromisso, ler e buscar o entendimento na palavra, amém? Então, vamos terminar aqui, Então, no Hebreus 3, no versículo 1, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O único a quem nós temos que confessar é a Jesus, amém? Não adianta pular o filho e querer ir no pai, tem que ser no filho, conversar com o filho, amém? E também não adianta procurar homem não, que nem muitos procuram aí para confessar aí um ou outro homem, não, o único é Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés. Jesus sempre foi fiel a Deus, filho obediente, e Moisés também obediente, em toda a casa de Deus. Então, entra no teu aposento, fecha a porta, casa, vocês vão descobrir o que é casa. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Agora nós vamos entender o que está querendo dizer aqui. Casa, quem estabeleceu a casa? E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser e anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exaltação da esperança. Então, casa, nós somos a casa. Quando ele fala quarto, sim, nós temos uma casa que é a nossa casa, até a família e tal, e a casa também, nós aqui, nós somos casa do Espírito Santo, nós somos a casa, o coração nosso é a casa do nosso Senhor Jesus. É aqui que o Senhor Jesus habita, ele está ao lado do Pai e está na nossa casa, na casa dele que é nosso corpo, amém? Vamos confirmar isso daí? Amém, vamos lá ver. Vamos para Gálatas capítulo 4, capítulo 4, versículo 6, olha só, quem habita no nosso coração. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, significa que clama, Pai, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então Jesus, quando nós oramos e pedimos, já nós vamos orar, vocês vão ver, para Deus enviar o Espírito do teu Filho para habitar em nosso coração,
porque vós sois filhos, entendendo? Então quando o Senhor Jesus fala assim, orar em secreto no teu quarto, amém, glória a Deus, no quarto, no banheiro, em qualquer lugar, mas em secreto, ou também quando você for na rua, tal, em secreto, meditar, mas não fazer com que as pessoas fiquem olhando para você. Tá errado, não chame atenção, amém? Todo aquele que chama atenção para ele quer se glorificar, e não é aprovado para Deus aquele a quem se exalta, e sim aquele a quem Deus exalta, amém? Então não devemos trazer atenção para nós, e o único que tem que ter atenção é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Verbo de Deus, como eu costumo falar, que se fez carne e habitou entre nós. Toda a glória é para Jesus, o Filho de Deus. E quem glorifica o Filho, glorifica o Pai. Amém? Não homens, não façam isso. Não estendam tapetes vermelhos para homens e para mulheres que se acham alguma coisa e não são nada. São como nós, todos pecadores, todos falhos, e todos nós precisamos de Jesus na nossa vida. Amém? Então depois nós vamos continuar aqui sobre o santuário e sobre casa. Agora vamos orar primeiro, que nós já estamos começando tudo sem orar. Está errado. Então vamos lá. Vamos para Mateus, glória a Deus. Primeiro temos que orar, todos os dias orar, agradecer a Deus pelo dia que começa, pela sua misericórdia ter se renovado em nossa vida todos os dias, principalmente hoje, né, que foi ontem foi ontem, passou, agora hoje é hoje. Então, pela sua misericórdia ter se renovado hoje, agora, nesse momento nas nossas vidas, porque o fôlego de vida que está dentro de nós é de Deus, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Orar seu Pai que está em secreto, né? Aqui, ó. Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aqui é Jesus que está falando. O irmão Fernando não inventa nada. Nós vamos ler a palavra e o Espírito Santo que vai nos revelar, entendeu? Então eu não invento nada, tá aqui, tá escrito. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Olha o que Jesus está falando. Não é para ficar repetindo, fazendo aquela bagunça. Eu via tanta gente fazendo bagunça quando eu ia lá no monte. Nossa, dava vontade de sair correndo, gritando. Não é assim, não é essa bagunça. Não é ficar orando alto, ficar pulando, ficar gritando, como se Deus fosse surdo e ficar repetindo várias vezes a mesma coisa. Para com isso, estuda a palavra, medita. Tá parecendo, já nós vamos lá em Mateus, que o profeta... O profeta Isaías, Jesus falando assim, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pessoa falsa, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Olha, irmãos, cuidado, irmãs, varões e varoas, entendeu? Cuidado com a tradição dos homens, os homens inventam cada coisa, não é? Então para com isso, vigiai, orai, jejuai, a palavra, a Bíblia, não se deixe ser enganado por ninguém, nem por um comedor de feijão, entendeu? Um cego guia outro cego e vão cair dentro de uma vala. Então não, vai na palavra, os estudos bíblicos, amém? Então glória a Deus. Então vamos continuar aqui para a gente chegar até na oração. Me honram com a boca, mas o coração está longe de mim. Então essas orações que ninguém fica se aparecendo, honra a boca, de boca para fora, mas o coração mesmo, se tivesse com Jesus no coração, não fariam isso, amém? Escutariam o ensinamento de Jesus e colocaria em prática, amém? Graças a Deus. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhos peçais. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. Olha o versículo 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ofensas, as dívidas. Tem pessoas que não têm condição de pagar uma coisa e o outro fica perturbando, que a pessoa acaba ou se matando, acaba cometendo um suicídio, ou se não acaba mudando a cidade, ou acaba fazendo cada loucura, até roubando, ou se não brigando, ou atirando na outra pessoa que está indo cobrar. Ou não está conseguindo? Ora por ele, para que ele consiga arrumar um serviço, para que melhore a situação, e não ficar espremendo, vendo que não está saindo mais nenhuma gotinha, ainda está espremendo. Para com isso. Você também deve para Deus. Todos nós devemos. E se amanhã você não acordar e acordar no dia do juízo? E aí, lá diante de Deus, o que você tem que falar? Se ficou perturbando o outro lá e não perdoou ele, quer que Deus te perdoe? Lago de fogo e enxofre. Olha só o que vai acontecer. Amém. Vocês vão ver que o irmão Fernando está falando tem a ver. Olha só, que também está falando sobre dívida. Nós vamos pegar aqui em Mateus, capítulo 18, versículo 23. Olha lá, vamos ler lá. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Aqui também é Jesus ensinando. Amém. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Aqui está falando sobre o dia do juízo. Todos vão comparecer diante de Deus e as dívidas, olha lá, os caderninhos vai estar lá na frente, serão abertos os livros. E aí, como que vai ficar? Você não perdoou aquele que te devia, você não perdoou aquele que te ofendeu, você não perdoou, você oprimiu até a pessoa fazer alguma coisa grave, porque você é uma pessoa avarenta, presunçosa, amante de si mesmo. Então não faça isso. Você está chegando o dia de todos nós comparecermos diante do tribunal de Deus. Todos. Então vamos continuar aqui. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Então ele devia, que nem nós devemos para Deus, mas também tinha uma pessoa que devia para ele. Olha só o que ele faz. Deus perdoou. Olha o que ele fez. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, como ele fez com o rei lá, que chamou para ajustar as contas, caindo aos pés deles, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Ele, entretanto, não quis perdoar, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Olha só que safado. O rei perdoou ele e ele não perdoou o conservo, a pessoa que devia para ele. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Presta bem atenção. Você pensa que tudo que você está fazendo está sendo escrito, não? Você pensa que os anjos do Senhor não estão olhando lá de cima, o Senhor está olhando lá de cima, e também o diabo que está ao teu lado ali, que vai te apontar também no dia do juízo. Você pensa que não está sendo anotado tudo que você está fazendo? Porque você tem um livre-arbítrio, você tem a escolha. Então, você pode perdoar ou não perdoar, mas você vai pagar.
tá bem? Então vamos lá. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o-lhe, disse: servo mau, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, e entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Olha o Hades aí aguardando você, viu, seu avarento? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Está ouvindo aqui? É a Bíblia aqui, é a palavra. O irmão Fernando não está inventando nada não. E aqui tem mais uma palavrinha também, ó, em Lucas, para os avarentos, viu? Que fica amontoando muita coisa aqui e pensando que vai levar tudo, tá? Não vai levar nada. Nem a roupa que você está vestindo no corpo, você não sabe que você vai ser enterrado com ela. Então vamos lá. Lucas capítulo 12, versículo 13. Amém? Todos? Glória a Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma. Então o homem avarento ali, a terra dele produziu bastante, mas muito mesmo. E não tinha nem onde guardar. É o que acontece com muitos aí. Tem 2, 3, 4, 5 casas e mora só em uma. Tem 2, 3, 4, 5 carros e dirige só um. A conta no banco lá tem dinheiro que podia ajudar muitos necessitados, mas não, é avarento. E aí, de repente, olha o que vai acontecer. Glória a Deus. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Faz isso mesmo. A vida, o seu fôlego de vida não é teu. Amém? Você montou um monte de coisa aqui na terra, mas você não sabe do dia de manhã se você vai acordar. Você não sabe se vai acordar. Amém? Glória a Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória. Vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Está lá em Apocalipse. Então, olha lá. Mas Deus, olha, presta bem atenção. Ele disse à alma dele: não, agora vai descansar, fica sossegado. Tem dinheiro, tem carro, tem casa, tem um monte de coisa. Tá sossegado, mas demora. Então, vamos ver. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Para com Deus ele é pobre. Aqui na terra você pode ser o cara, mas com Deus você não é nada, entendeu? E sabe quem é que pediu a alma dele? Aquele que está ao teu redor, Satanás. Ele não quer nada contigo. Posso levar? Manda ver, leva. Porque é avarento. Só fica amontoando as coisas aqui, não se preocupa com os necessitados. Se tem alguém que deve para ele não vê a hora que a pessoa paga, não é? E fica perturbando, vai amontoando. Você não sabe nem se vai acordar amanhã. E aí você deixa, aí a sua mulher arrumar o outro e o outro goza das coisas que você deixou, seu tonto.
Então, ó, vigiai e orai, olha, eis que o vosso adversário está ao teu derredor. Se pedir a tua alma e você não tem compromisso com o Senhor, e aí? Porque o único que pode te salvar da mão dele é Jesus, é o Filho de Deus, amém? Então, orai e vigiai, compromisso com o Senhor Jesus. Agora vamos fazer a oração em secreto, que nós começamos a estudar sem fazer a oração, que é a oração que a gente faz em secreto, amém? Fizemos a oração ali, uma oração em público, podemos fazer com muita gente junto, que é o Pai Nosso. Ninguém vai se aparecer. Agora uma oração em secreto, e muita gente, cada um ora em secreto, conversa com Jesus, os seus problemas, confesse a Ele, não fica falando alto, amém? Então vamos lá, tem uma mensagem aqui, mas deixa que depois a gente vê. Para de fazer barulho, então vamos lá. Glória a Deus. Então uma oração agora em secreto. O irmão Fernando ele vai fazer assim para vocês ouvirem, para aprender a fazer uma oração em secreto, e uma oração que fale com o nosso Senhor Jesus, e em Jesus chega ao Pai o Todo-Poderoso, amém? Que Jesus está sentado à direita do Pai. Então vai. Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, Verbo de Deus, interceda por mim e por todo aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o teu testemunho. Interceda também por aqueles que estão aprendendo agora a ouvir e a obedecer e aprendendo a seguir conforme os seus ensinamentos que você ensinou aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Amém? Que eles venham a se converter e venham a ouvir e venham praticar os ensinamentos que eles estão aprendendo. Senhor Jesus, interceda por todos nós, somos pecadores, somos falhos, necessitamos de Ti, mas aquele que Te busca, aquele que Te ouve e aquele que começa a pôr em prática, porque o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância, mas agora que estão ouvindo e estão aprendendo, que venham ter temor e tremor, porque o seu dia está chegando de vir buscar a igreja. Senhor Jesus, nos capacita, nos perdoa, interceda por nós diante do Pai, envia o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade, porque Tu és a verdade, Tu és o mistério de Deus, Tu és a palavra de Deus que se fez carne. Senhor Jesus, nos capacita, nos santifica, nos purifica, pois o Teu sangue, que Tu és o Cordeiro de Deus, o sangue que foi derramado no madeiro, nos santifica, e é o lavar da água pura, que é a palavra, nos purifica, para estarmos aptos em Ti, para chegarmos ao Todo-Poderoso. Senhor Deus Todo-Poderoso, em Jesus agradecemos hoje, o dia de hoje e os dias que tivemos ontem e os dias atrás. Senhor Deus, em Teu Filho te peço, envia ao nosso coração o Espírito do Teu Filho amado e nos conceda o Espírito Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, em Jesus, o Teu ungido, o meu Senhor e Salvador Jesus, o Messias, neles dirigimos as palavras a Ti, pois Ele pode interceder por nós, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Em nome de Teu Filho lhe peço e agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, essa é uma oração que vocês podem fazer em secreto, buscando o nosso Senhor Jesus e falando com Ele para interceder por vocês. Porque não é certo fazer uma oração que deixe o Senhor Jesus de lado e busquem ao Pai, sendo que o Pai enviou o Filho. Então Ele enviou o Filho à toa? O Filho sofreu na mão dos gentios. Gentios significa povos de outras nações. À toa? Ele foi pregado no madeiro à toa? Ele tomou chicotada, murro na cara, tudo, cuspe. À toa? Não. Ele não fez isso. Então, no dia do juízo, se você querer chegar diante do Pai, o Pai vai falar assim, ó, é com o meu Filho, que toda a autoridade foi dada para Ele. Isso está em Lucas, Jesus mesmo falando isso. Lucas não, está em Mateus 28, tá? Que vamos lá para a gente ver. Glória a Deus. Ó, tudo que o irmão Fernando fala, está aqui na Bíblia, está aqui, ó. Comer esse alimento o alimento espiritual. Hoje, logo você vai tomar seu cafezinho, já tomou, ou logo você vai almoçar, ou já almoçou, logo você vai jantar.
ainda não jantou, que acho que talvez você vai ver esse estudo aqui antes da anoitecer. Mas se vê depois da janta, já jantou. Isso é o espírito, a sua alma já almoçou, já tomou cafezinho, já se alimentou desse alimento espiritual? Olha, a tua alma está morrendo, rapaz. Se não é rico com Deus, você é pobre com Ele. Amém? Então vamos lá. Aqui, Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é Jesus falando, e quem deu toda a autoridade para ele foi o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O Pai deu autoridade para o Filho. Então hoje nós vivemos no reino do Filho. Se a gente não ouvir as suas ordenanças, os seus ensinamentos e não pôr em prática, é com o Filho que a gente vai ver naquele dia, viu? Não adianta buscar o Pai, que o Pai vai falar assim, é com o meu Filho. Hoje quem está reinando é Jesus. Depois que ele vencer todos e vencer a morte, que vocês vão saber quem é, vencer Satanás, lançar ele no lago de fogo e enxofre, aí depois do juízo ele entrega o reino ao Deus Pai. Nós vamos ver isso. O que o irmão está falando está aqui, não está inventando não. Agora no versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está falando que está conosco, com aquele que ouve os ensinamentos dele e põe em prática. Os teimosos não. Aquele que ouve em um ouvido e sai no outro, esse não. E vai se haver no dia do juízo, pois o tempo está próximo. Amém? Então vamos ver lá onde o irmão Fernando está falando sobre... Bom, irmãos, hoje nós vamos estudar sobre o santuário, a casa de Deus. Amém? Então vamos lá. Atos, capítulo 7, versículo 44. Atos, glória a Deus. Aqui o estudo vai ser assim, na Bíblia, nada de Bíblia celular, tá bom? Aqui ó, folhear, ó, entendeu? Você tem compromisso, você tem intimidade com a tua Bíblia. Eu acho que faz tempo que você não pega nem sua Bíblia na mão, né? Então começa a pegar, anotar e estudar nela. O Espírito Santo vai te revelar nela, amém? Então vai. Atos capítulo 7, versículo 44. Versículo 44. Glória a Deus. Então vamos lá. Amém? Todos? Então vai. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determina aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tivesse visto. Amém? O tabernáculo lá no céu, Jerusalém celestial, Moisés viu como que era, amém? Ele viu como que é a arca da aliança lá no céu, a arca onde estão os 10 mandamentos, e também ele viu o santo e o santíssimo ali onde ele colocava a arca, que foi até que Salomão construiu o templo e fez também conforme foi orientado pelo Espírito Santo para ele, amém? Nós vamos ver isso agora. O qual também nossos pais, como Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações, que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Este achou graças diante de Deus e lhe suplicou. Davi suplicou: Senhor, deixa eu construir uma muralha para você. Olha só, ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, presta bem atenção, até Salomão viu, opa, para aí. Eu estou construindo aqui as paredes, lajota, mas o Deus Altíssimo não habita aqui. Quer ver? Olha aqui, ó. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrato dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então presta bem atenção, irmão.
Eu vou lá, muitos cegos, guias de cego falam, se você deixar de ir lá na igreja tal, se deixar de ir lá na placa lá, você não vai para o céu, você vai ser condenado tal. Estuda a Bíblia, escuta a palavra, medita na palavra, espera no Senhor a sabedoria, espera no Senhor o entendimento da palavra, tá bom? Antes de escutar qualquer um leigo, qualquer um cego, guia de cego, amém? Então vamos lá, não vamos criticar ninguém, vamos lá, amém? Então aqui já falou que o Deus Altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas, mas tem uma casa que ele habita, que é a casa que ele fez com as mãos dele. Vocês sabem qual que é? O nosso corpo. Foi Deus que nos fez, ele pegou no pó da terra e fez o homem, a sua imagem e semelhança. Vamos ver se é isso mesmo, amém? Então vamos para Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo 24 ao 31. Vamos prestar bem atenção, amém? Então vamos lá. O Deus que fez o mundo e tudo o que neles existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mão humana. De novo, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Cuidado com a idolatria, tá, gente? Eu pertenço à doutrina fulano. Eu pertenço à igreja cicrano. Para com isso é idolatria, para com isso. Nós temos que aprender o que é igreja. O que significa igreja? Nós temos que aprender isso. Igreja não é quatro paredes. Amém? Nós vamos aprender sobre isso, tá bom? O que significa igreja. Então vai. Agora aqui vamos continuar no versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Não é isso? Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra. Amém? Havendo deixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura. Vamos ler de novo, que eu acabei de mudar o celular de uma mão para outra. Nossa, tá doendo essa mão aqui, que é uma mão segura e a outra vai folheando a Bíblia. Vamos ler de novo. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo deixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque nele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhada pela arte e imaginação do homem. Não, a divindade, Deus, ele não é para ser comparado como essas imagens e também essas idolatrias nos templos. Ali não é a casa de Deus. A casa de Deus vocês vão ver agora já. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Se você está aprendendo, fazia o errado, se arrependa e comece a fazer o certo. Amém? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, esse varão é Jesus,
que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus vai julgar todas as nações, todo mundo, porque assim o Pai quer. Amém? Vamos aprender mais. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, Romanos, deixa eu ver, calma, nós estamos aqui em Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, vamos lá. Capítulo 3, versículo 16. Aqui, vamos ver. Então hoje nós vamos descobrir sobre a morada de Deus, amém? Não sabeis que sois santuário de Deus? Sois, vocês, nós aqui, o corpo nosso. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Vocês não estão pichando o santuário de Deus, não? Fazendo tatuagem, um monte de besteira, hein? Vocês não estão contaminando o santuário de Deus, não? Cuidado, olha, o seu corpo é o santuário do Espírito Santo. Amém. Então vamos mais agora. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 17. Amém? Mas aqueles que se... esse aqui é uma profecia, tá? Aqui é mistério. Eu vou pular ele, porque depois nós vamos estudar ele só sobre esse assunto. Vamos pegar no 19. Se acaso você quiser ler ele depois nós vamos estudar sobre isso. Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O teu corpo é o santuário, o teu corpo é a morada. Amém? Glória a Deus. O irmão Fernando ele pulou ali, porque ali entra em profecias, em Apocalipse, sobre a meretriz, aquele que se une à prostituta. Então, ali tem que ser um estudo mais tal. Tem alimentos na Bíblia? Tem alimento, tá vendo? Alimento? Tem alimentos que é um pouco mais sólido. E quem está sendo gerado no Senhor, quem está começando agora, tem que ser leite. Amém? O alimento sólido, se você dá para um recém-nascido um alimento mais sólido, pode até matar, né? Não pode. Tem que ser leite, o leite materno, entendeu? Então tem que começar do zero. Amém? Glória a Deus. Vamos mais lá. Agora vamos para 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para santuário, versículo 15 ao 18. Do 15 ao 18. Vamos pegar do 14 aqui? Amém. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão há luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, não há harmonia, ou que união do crente com o descrente, não é isso? Com o incrédulo, né? Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Não tem como. Um fala uma coisa, outro fala outra, não tem como. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nós somos santuários e os ídolos são essas casas aí, essas denominações aí. Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, se apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas,
diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Então presta atenção, o que a palavra está querendo dizer assim, ó, é que não é para a gente deixar de evangelizar e levar Jesus, tem que levar para todos, mas não pode se contaminar, fazer o que, ó, ver o que eles fazem, mas não faz o mesmo, mas tem que levar a palavra para todos, amém? Que nem você vai num lugar, num candomblé, um lugar, levar uma palavra, você não vai procurar ir no dia que eles estão fazendo aquilo lá, você vai uma hora que tá na hora que o Senhor tocar no teu coração, não vai na carne. Entendeu? O Senhor conduz as pessoas aos pés do Senhor Jesus, no tempo certo, na hora certa. Nós temos que aguardar o tempo do Senhor, amém? Glória a Deus. Primeiro aprenda, tenha discernimento do certo e do errado. Para se fazer discípulo, seja um discípulo, tá? Seja um servo obediente. Então vamos lá. Primeiro aprenda. Então agora vamos para Hebreus capítulo 3. Hebreus, glória a Deus. Estudar, buscar mesmo, comunhão com o Senhor, que esmiuçar a palavra. Se vocês observarem ali em Atos capítulo 8, um eunuco foi adorar lá no templo em Jerusalém e vinha lendo o livro do profeta Isaías, e ele não estava entendendo. Ele conhecia, mas não entendia. Aí Felipe encosta próximo do carro, da carruagem dele, e fala: você compreende o que você está lendo aí? Aí fala: mas como poderei compreender se alguém não me explicar? Então um discípulo faz discípulo. O discípulo tem a sabedoria que vem do alto. Ele vai saber mostrar para você na Bíblia, e a Bíblia responder. Amém? Então vamos lá, glória a Deus. Hebreus capítulo 3, versículo do 1 ao 8. Capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Vamos lá. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, Jesus é apóstolo e sumo sacerdote, da vossa confissão. É a ele a quem devemos buscar para confessar a Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés. Quem o constituiu? Quem constituiu Jesus como nosso Senhor e Salvador? Deus, o Todo-Poderoso. Assim Moisés também era muito fiel na sua casa, no seu corpo, para com Deus, em toda a casa do Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então, se você reconhece que você é um templo do Espírito Santo, a casa do Senhor, e começa a andar conforme a sua vontade, conforme os seus ensinamentos, aí Deus estabelece você como uma casa, um santuário de Deus. Se você não fizer isso, aí já não. Então, porque é livre-arbítrio, é você que escolhe o caminho que você deve andar. Amém? Pois toda casa é estabelecida por alguém, então é você que escolhe. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus, e Deus estabelece você como um servo do Filho dele, e através do Filho dele chega ao Todo-Poderoso. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, o corpo de Moisés, casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós somos a casa do nosso Senhor Jesus. Se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exaltação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Como foi lá no deserto, lá que eles endureceram o coração e morreu um monte lá no deserto. Então, não sejam assim, desobedientes. Amém? Agora vamos para... Primeiro, nós já fomos agora em Hebreus, agora vamos para 1 Pedro, epístola. Primeira epístola de Pedro. Vamos lá, Pedro. Tá vendo? A própria Bíblia vai te mostrar, vai te conduzir, vai responder todas as suas dúvidas e perguntas. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 6. 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 6. Amém? Então vamos lá. Criança é aquele que está agora aprendendo. Fala: nossa, eu não sabia disso. Então você é criança, você está aprendendo. Jesus vai ser gerado em você. Amém? Então vamos lá. Despojando-vos, portanto, de toda maldade
e dolo, de hipocrisias e inveja e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças. Então, eu sou criança, o irmão Fernando é criança, eu quero aprender cada vez mais. Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Sim, o Senhor é bondoso. Ele nos dá o ar, ele nos dá o alimento, que é a chuva que cai na terra e produz o alimento. O Senhor é bondoso e enviou seu Filho amado, o Jesus, nosso Senhor Jesus, por nós, para nos ensinar como agradar o Pai. Chegando-vos para ele a pedra que, nós cheguemos a ele como a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, aqui rejeitaram a Jesus, e nós também, também vós mesmos como pedra que vivem, sois edificada casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Qual é o sacrifício espiritual que Deus quer? É a gente seguir o exemplo de Jesus. Amar uns aos outros, sacrificar uns pelos outros, não ser avarento, não ser presunçoso, orgulhoso. É isso, amor ao seu semelhante e primeiro amor ao seu próximo. Depois nós vamos estudar quem é o seu próximo, tá bom? Pois isso está a Escritura. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. Essa pedra é Jesus, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram. Eu creio em Jesus, Ele é a minha pedra, Ele é a minha rocha, eu edifico minha vida em Jesus. Esse veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra. Jesus é a palavra. Na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Tá vendo? Tá aprendendo? Tá entendendo? Não seja mais desobediente. Jesus é a pedra e a rocha. Amém? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos deixando as trevas, a escuridão, a falta de conhecimento e estamos nos aproximando de Jesus, que é a sabedoria e o conhecimento de Deus. Amém? Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós somos os remanescentes. O meu justo viverá pela fé. Fé no Filho de Deus. Amém? O Filho do homem. Glória a Deus. Vamos mais. João, Evangelho de João, capítulo 2. João, vamos lá para João. Glória a Deus. Já está acabando o estudo, tá, irmãos? Já está acabando. Glória a Deus. João, capítulo 2, versículo 19. Amém? Glória a Deus. Versículo 19, aqui. João, Evangelho, capítulo 2, versículo 19. Jesus lhe respondeu, destruir esse templo. Jesus respondeu para os fariseus, tá? Jesus lhe respondeu, destruir este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Destruir esse santuário, e eu reconstruirei em 3 dias. Quer dizer, vocês vão me matar e eu vou ressuscitar no 3º dia. Amém? É isso que Jesus está querendo dizer. Jesus lhe respondeu, destruir este santuário. Destruir esse santuário. E em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus,
Em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Irmãos, nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Jesus, depois que ele veio, viveu todas as profecias, tudo que falava sobre ele, Salmos, tudo. Acabou esse negócio de Jerusalém, acabou esse negócio de adoração lá, acabou o negócio de sacrifício lá. Nós buscamos nosso Senhor Jesus no secreto. Pode ser na sua casa, pode ser na reunião com os irmãos, que é necessário ter reunião com os irmãos, porque vocês vão descobrir que a igreja é o corpo de Cristo e nós somos os membros do corpo de Cristo. Quando nós reunimos em nome de Jesus, seja onde for, em nome de Jesus, aí é uma igreja. E aí tem os membros que formam o corpo de Cristo, que o corpo de Cristo é a igreja. Nós vamos ver isso. Amém? Então não é placa, não é denominação fulano, denominação cicrano. Nós somos chamados em nome de Jesus, nós somos batizados em nome de Jesus, e é Jesus quem vai nos salvar, quem vai nos libertar, e é Jesus que vai nos conduzir ao caminho que vai nos chegar até o Todo-Poderoso, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, que está sentado à direita do Pai. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para Mateus 18, 15 e acabou o estudo. Amém? Glória a Deus. Mateus 18, glória a Deus, 15. 18, 15. Glória a Deus, Senhor, obrigado. Amém. 18, 15. É 18, 15 mesmo? Mateus, capítulo 18. Ah, não, eu tô aqui em Mateus, capítulo 18. Aqui, 15. Aqui, glória a Deus. Amém. Ó, prestem bem atenção, irmãos. Varões e varoas, irmãos e irmãs que temem a Deus, escutai. Mateus 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar com ele, entre ti e ele só. A bateria está acabando, mas aqui já coloquei na reserva. Então, ó, se o teu irmão pecar contra ti, sabe, vocês dois se discutirem, alguma coisa tal, ficar de frente com você, ó, vai com ele sozinho, só vocês dois. Olha lá, ó, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Ó, vamos deixa isso pra lá, vamos voltar em paz, vamos ficar em comunhão, tal. Aí você ganha seu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda consigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas toda palavra se estabeleça. Então você chama mais 2 irmãos para ir com você, para ver que ele não quis conversar com você e não quis aceitar o seu perdão. Amém? E se ele não ouvir e atender, se ele não te ouvir e nem te atender, dize-o à igreja, dize às pessoas que fazem parte desse corpo. Se recusar ouvir também a igreja, as pessoas forem lá, não para com isso, tal, considerá-o como gentil e publicano. Então, se ele não quiser ouvir nem as pessoas, os membros da igreja, do corpo de Cristo, ele está se desligando da videira, ele está se desligando de Jesus. Amém? Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Concordância. Amém? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Está vendo a igreja? Se nós estivermos reunidos 2 ou 3 cultuando, lendo a palavra, em paz, fazendo a obra,
culto, cultuando, louvando, mensagem, ali união, entre um se preocupando com o outro. Jesus está no meio de nós. E se nós pedimos em um corpo só, na oração para Deus Pai, algo em secreto, há uma união, há uma concordância, e todos pedindo ao mesmo tempo, em secreto, o Pai vai te conceder isso. Amém? Glória a Deus. Então vamos, irmãos, está terminando por agora o estudo. Paz seja com todos, muito obrigado. E vamos continuando aí estudando, calçando aos pés a Cristo, porque no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Isso é Jesus falando, amém? Então paz seja com todos, buscai a sabedoria que vem do alto, que vem na palavra, e que o Espírito Santo nos revele que Jesus, ao lado do Deus, o Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, nos envia para nos instruir, nos ensinar o caminho, nos ensinar a verdade, e buscarmos a verdade, aprender e andar nesse caminho e nos consertar, viu? Que não adianta ouvir e entrar no ouvido e sair pelo outro. Então paz seja com todos, e o irmão Fernando pede para os irmãos, dê um like lá, um joinha lá, ó. Se inscreve no canal, nos estudos bíblicos, porque o irmão Fernando é instruído pelo Senhor para lhes passar o que está aqui. Não vai inventar nada e não vai tirar da mente carnal nada. Tem que ser aqui, e o Espírito Santo revelar. Então paz seja com todos. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em oração, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Tudo, graças te dou, Deus Pai, pelo esse estudo, graças te dou, Deus Pai, pelo fôlego de vida, pelo trabalho, pela mulher que tenho em Jesus, o Messias, amém? Por ele, nele, chegamos ao Todo-Poderoso, então devemos viver como Jesus viveu, amar uns aos outros. Agora uma palavra aqui que o Espírito Santo vem revelando para dar para os irmãos, para todos que estão vendo esse estudo aqui, amém? Presta bem atenção, glória a Deus. O Senhor fez lembrar agora, está em Epístola de João. Aqui, que vai confirmar que o irmão está falando. Está em Pedro, viu? Perdão. É a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracharias é iniquidade, borracharias é embriaguez, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias, abominações. Por Isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Não aprendeu? Para com essas borracharias, com essa bebedice, com essas loucuras. Para. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Tudo que nós estamos fazendo, se você está no tempo da ignorância, começou a aprender e não dá ouvido, você vai pagar no dia do juízo, porque vai estar marcado lá que você ouviu e não quis levar em conta. Porque o irmão é simples, sabe o que tal, e prefere mais aqueles, os personas, e é os personas que são cegos, tá bom? Olha a simplicidade, tem que ser na simplicidade. Os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para esse fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Amém? Paz seja com todos. Glória a Deus.